Vamos começar a nossa 8ª aula do nosso curso de aplicações de tecnologia da informação e educação, discutindo dois grandes temas. O primeiro tem a ver com semelhanças e diferenças entre multimídia interativa na forma de CDs e multimídia interativa na forma de sites na web. O segundo tema vão ser as premissas conceituais em que nós nos baseamos para o projeto do ambiente AulaNet. Durante a primeira parte, eu também colocarei ênfase na questão do aprendiz como produtor de conhecimento, como desenvolvedor. O artigo da primeira transparência do nosso livro-texto, em que eu baseio a primeira parte da aula, é de John Hedberg, e o título dele é Multimídia Interativa e Web-Based, Aprendizagem Web-Based, Similaridades e Diferenças. A questão central é que hoje o aprendiz pode escolher entre simplesmente ser usuário ou produtor de informação. E o autor desse artigo representa numa figura um modelo que relaciona instrutores e aprendizes ao longo de 3 eixos, nos eixos do tempo, lugar e tamanho do grupo. A transparência seguinte contém uma figura. Nessa figura vocês encontram, embaixo da figura, um eixo representando o local, mesmo local ou locais diferentes. Nós vemos o eixo do tempo à esquerda da figura e o eixo do tamanho do grupo à direita. Então, nela ficam situados a instrução baseada na sala de aula, aqui no canto inferior esquerdo, no outro extremo, quer dizer, mesmo local e síncrono, e no extremo direito acima, a sala de aula virtual, aprendizado clássico por correspondência, um exemplo de locais diferentes. Agora, se a gente anda no eixo do tamanho do grupo, vai até a sala de aula virtual. Então, eu estou mencionando isso, alguns aspectos da figura, porque isso dá tempo para que cada um percorra a figura examinando essa situação. Não vou descrever item por item da figura. Passamos agora para o comentário sobre o aprendiz visto como recipiente da informação. Quando eles são vistos como foco central em educação, e a ênfase é colocado em fazer com que o aprendiz use o software. Aliás, o autor desse artigo usa o termo software significando multimídia interativa ou mesmo web-based sites. Eu não quis mudar a terminologia dele. Então, a seguinte pergunta pode ser colocada. O usuário, quer dizer, o aprendiz, deve ser simplesmente um usuário ou também um produtor de software, um produtor de multimídia interativa? Como usuário, o seu comportamento vai desde o direcionamento passivo em ambientes prescritivos, quer dizer, com o estilo instrutivista, até simulação e envolvimento ativo e reconstrução de recursos multimídia em ambientes construtivistas. Quer dizer, ele pode, como usuário, ir desde cursos bastante orientados, projetados através de desenho instrucional, até ambientes livres e construtivistas. Se ele é um produtor de software, a questão seguinte é por que ele está o aprendiz envolvido com a produção de software multimídia. Se o foco é o desenvolvimento de um CD ou páginas web, com ênfase no aprendizado sobre a produção de multimídia interativa, ou seja, se fazer multimídia interativa é o conteúdo, é a área de conhecimento, então, nesse caso, nós temos que pensar, por exemplo, do ponto de vista de engenharia de software, de ferramentas fáceis de usar para um desenvolvedor de multimídia interativa. Quando o foco está no processo, quer dizer, o processo de aprendizado usando a ferramenta, a carga cognitiva da ferramenta deve ser mínima, para permitir que ele focalize na construção do conhecimento. Então, nesse momento, nós estamos falando de ambientes, ferramentas para a produção de multimídia interativa. Então, são dois tipos de software necessários.
um para o produtor de multimídia interativa e um outro para o produtor de um curso genérico sobre um conteúdo genérico, que deve ter mais interessado no processo e que deve ter uma carga cognitiva baixa com relação à ferramenta. O autor apresenta esta tabela da próxima transparência, onde se vê do ponto de vista de ensino e aprendizado, do ponto de vista de uso e de produção. No caso de ensino orientado para uso, é ensino através de multimídia interativa e produtos web. No caso de ensino e produção com vistas ao processo, é o aprendizado com multimídias interativas e ferramentas para a construção de páginas na web. Vocês podem explorar as outras entradas na tabela, sem que seja necessário mencionar todas elas. Olhando o aprendiz como usuário, quer dizer, as teorias de aprendizagem influenciaram hoje a estrutura multimídia interativa ao longo de um contínuo que vai desde o instrutivismo até o construtivismo, como nós vimos em aulas anteriores e na figura anterior. Esse gráfico representa o contínuo de instrutivista no eixo horizontal até construtivista. Esse é o paradigma definidor, varia de um até outro. No eixo vertical, o número de usuários impactados, vamos desde o usuário individual até um número maior de usuários, um número grande de usuários no grupo. Nós vemos a curva de crescimento de multimídia interativa baseada em CD-ROM, até grupos estudando no mesmo local baseados em CD-ROM, e o salto quântico, segundo o autor, que leva para a multimídia interativa baseada na web, onde a gente vem de múltiplos usuários individuais até ambientes de aprendizagem virtuais compartilhados, a exemplo desse curso. Olhando o aprendiz como produtor, é preciso lembrar que grupos de aprendizes também podem construir multimídia interativa para processar informação. Significa todo o grupo contribuindo conteúdo para um determinado ambiente. Ou determinado ambiente no sentido de ferramenta de software, ou ambiente de software. A necessidade de habilidades do grupo são importantes na área de colaboração e cooperação. Isso gera uma demanda ampliada por hardware e software, quer dizer, um grupo que está trabalhando no ambiente em que o usuário é produtor de conteúdo. Isso cria requisitos de software e hardware para o usuário, para esse aprendiz, que são em geral maiores do que os PCs de tamanho padrão, digamos. Isso gera oportunidades para discussão de material e gera a situação de aprender ensinando outros membros do grupo. Isso produz um feedback valioso para os membros do grupo e desenvolve habilidades interpessoais. Ainda olhando o aprendiz como produtor, envolver o aprendiz na construção de material multimídia oferece várias vantagens. É um processo ativo, que é significativo do ponto de vista pessoal, que promove um processamento profundo do conhecimento. O que quer dizer com isso? Quer dizer que se um aluno, fazendo um curso de história, usando um ambiente na web, é levado a criar conteúdos sobre história, imagens, gráficos, texto, vídeos, etc., para alimentar o curso de que ele participa, isso o faz imergir nesse conteúdo necessariamente. Quer dizer, as ferramentas o levam a concentrar no conteúdo de uma forma maior do que os métodos convencionais. Então, esse processo favorece o desenvolvimento de uma variedade de habilidades sociais, técnicas de solução de problema, e permite habituar o usuário à representação do conhecimento em uma grande variedade de formas, o que possibilita o engajamento do aprendiz em um processo de longo prazo. Ainda olhando o ângulo do aprendiz como produtor, os facilitadores do curso têm a oportunidade de observar o processo mental dos aprendizes, ao invés de simplesmente verificar uma lista de resultados. Quer dizer, o conteúdo não é
introduzido no curso de uma só vez. O conteúdo aqui eu me refiro, o conteúdo pode ser uma mensagem colocada numa lista, pode ser uma mensagem colocada no servidor de news, o conteúdo pode ser um texto transmitido ao professor, o conteúdo pode ser um vídeo produzido sob demanda para ilustrar um determinado aspecto, uma simulação e assim por diante. Novamente a questão do hardware e software mais sofisticado, da exigência maior para a condução de cursos nesse formato, e a observação de que sem experiência pessoal de construção de conhecimentos, os instrutores não vão ser capazes de antecipar a necessidade dos aprendizes. Então isso gera um problema de que criar uma geração de instrutores que vão atuar com facilitadores, com experiência pessoal de desenvolvimento de conteúdos nessa forma. Vantagens da autoria para a web comparadas com autoria para meios fixos, como o CD-ROM. A informação é constantemente atualizada, a produção desse material requer menos equipamento, há menos demanda por gráficos de alto nível, embora essa situação vá mudar muito rapidamente com o aumento das bandas passantes de acesso à internet, para acesso à internet. E a própria web, em geral, é uma fonte constantemente atualizada e oferece modelos de design para a estruturação de grande quantidade de informação. Quer dizer, o simples percorrer a web de uma forma inteligente permite aprender sobre modelos de representação de conhecimento. O gráfico seguinte mostra o que o autor chama do mundo convergente da multimídia interativa. Nós temos uma pequena interseção que fala sobre ferramentas de autoria e muitas formas de representação. Quer dizer, a observação abaixo de que as áreas de similaridades vão aumentar muito com maiores velocidades de acesso e de computação. Acima da linha, nós temos a convergência nos dois sentidos, quer dizer, os dois tipos de mídia convergindo para serem muito próximos uns aos outros. Acima da linha que divide os dois gráficos, nós temos o aprendiz como produtor de conhecimento, abaixo dela o aprendiz como usuário do conhecimento, e eu vou mencionar, por exemplo, o aprendiz como produtor, que foi a parte mais discutida até agora, fala sobre foco no conhecimento, base de informação estática, isso no caso do multimídia CD-ROM. Tarefas estruturadas por designers, instrutores, estruturas de informação especificadas. E acima disso, o aprendiz como produtor, em multimídia interativa, ele aparece, eu mencionei a lista de atributos do aprendiz como usuário. O aprendiz como produtor é o processamento para discernir estruturas. Pelo tempo que eu fiz essa descrição, vocês devem ter podido percorrer todas as áreas do gráfico que contém uma quantidade grande de informação. Uma alternativa para quem estiver assistindo a aula é parar a minha fala no botão de pause, olhar o gráfico com mais tempo e depois retornar a imagem para acompanhar a transmissão da aula. Eu, em seguida, vou descrever o framework conceitual para aplicações de tecnologia aplicadas à educação. Na verdade, eu vou especificamente descrever os requisitos conceituais que foram usados para a especificação do ambiente AulaNet que nós estamos usando nesse curso. A primeira observação que eu vou fazer é a seguinte, que existe, eu vou voltar uma transparência, existe hoje, não existe hoje uma base teórica sólida em que se basear para a construção desses ambientes. É possível reaproveitar de experiências com sobre teorias educacionais aplicadas a outras mídias e tentar fazer uma tradução para a área de Web-Based Education. Apesar dessa dificuldade, nós fizemos um esforço para definir
o que se esperava do AulaNet do ponto de vista, digamos, filosófico, antes de começar a especificá-lo do ponto de vista de um produto de software. Então, o AulaNet se baseia em 3 premissas. Eu redigi, vocês encontrarão na parte referente a livro-texto um artigo no qual, pela primeira vez, eu apresentei essas ideias. A primeira premissa do AulaNet é que a adoção precede a mudança. Então, para que qualquer mudança pretendida ocorra, a inovação tem que ser adotada primeiro pelos alunos e professores. Significa o seguinte, foi o enfoque que nós usamos em AulaNet. Se nós formos esperar que a universidade institucionalize a educação à distância e induza seus professores a adotá-la de uma forma de cima para baixo, as coisas não vão acontecer. Então, a nossa ideia foi tentar influenciar alunos e professores num processo quase de corpo a corpo, para ver se, criando uma massa crítica de defensores dessa ideia, a coisa então se expande e chega ao momento da institucionalização. A segunda premissa é que realização é recriação. O que eu quis dizer com isso é que o processo de implementação de inovação é, em essência, um processo de recriação, no qual professores e alunos reinterpretam a inovação em seus próprios termos. A ideia é a seguinte: a realização de uma inovação reflete um conjunto de soluções de compromisso entre a forma nova e a forma antiga de fazer. Então, nós queríamos um ambiente onde nós pudéssemos representar conhecimento na forma em que atualmente nós fazemos, usando transparências, usando uma aula como a que estou dando ao vivo no vídeo aqui, e, ao mesmo tempo, nos permite introduzir a forma nova. Significa que nós imaginamos um AulaNet em que, no começo, no mesmo ambiente, as pessoas podem começar a produzir seus cursos de forma, digamos, convencional, até aprenderem a migrar dessa forma convencional para uma forma 100% construtivista, que é o objetivo almejado no longo prazo. A terceira premissa é que o aprendizado é a evolução do conhecimento. Então, isso se refere ao fato de que, embora os seres humanos sejam criadores ativos de conhecimento, eles são falíveis. Então, o conhecimento criado deve ser refinado pela crítica dos seus pares. Esse é um recurso que ainda não está implementado no AulaNet, mas é a ideia de que o aluno produz conhecimento para ser incorporado ao curso e há um processo de referato, de avaliação desse conteúdo pelos pares, que, uma vez aprovado, ele é incorporado ao conhecimento do grupo. Bom, os objetivos de AulaNet, baseados nessas premissas, ficaram sendo os seguintes: promover a adoção da web como ambiente educacional, contribuir sem impor mudanças pedagógicas, dando suporte ao que eu chamei de recriação, encorajar a evolução do conhecimento, tanto para alunos quanto para professores. Os recursos previstos para o ambiente AulaNet, veja, isso aqui são requisitos, isso é anterior à especificação. São a integração total, colaboração global, tecnologia transparente, flexibilidade, facilitação da construção e refinamento do conhecimento, tecnologia comum, evolução do conhecimento e habilidades e acesso ao acervo do curso. Eu vou passar um por um uma revisão desses recursos. A integração total é que nós imaginamos um ambiente integrado onde alunos, professores analisam os mesmos dados com diferentes ferramentas e atingem múltiplos objetivos no âmbito do mesmo ambiente. Veja que eu estou no nível conceitual. Essa era a expectativa que, depois da especificação, procurou atender. Colaboração global. Ele foi projetado para proporcionar todo o processo de aprendizagem. Então, para ser um ambiente em que professores e alunos interagem em múltiplas dimensões, analisam os mesmos dados com diferentes ferramentas, atingem objetivos no âmbito do aprendizado cooperativo.
Os alunos podem não apenas colaborar em projetos pré-estabelecidos, como também iniciar novos projetos e encontrar novos parceiros. Isso está acontecendo correntemente no nosso curso. Conceitualmente, nosso requisito foi que a tecnologia fosse transparente. Então, para promover a adoção, ele foi projetado para funcionar de maneira mais transparente possível. Significa usar um web browser como interface, ser independente de plataforma, ter a independência de plataforma que a web possibilita, permite ao usuário que o usuário reutilize materiais com que já tem familiaridade, a ideia de upload de material produzido em Word, produzido em PowerPoint, etc. E tem uma estrutura interna e mecanismo que permite alunos e professores gerenciar e tornar disponíveis seus dados em um servidor web. Flexibilidade. Quer dizer, para promover a adoção e recreação, nós pretendemos dar o máximo de flexibilidade em termos de crenças pedagógicas. Quer dizer, há lugar, usando o AulaNet, para a implementação de tanto teorias antigas quanto teorias novas de ensino-aprendizagem. Ele não está baseado em nenhuma teoria fixa, é possível exercitar várias delas. Uma facilitação da construção e refinamento do conhecimento. O AulaNet armazena a história de suas várias possibilidades de interação. Quer dizer, quando começo um curso, eu tenho a história do curso anterior. Permite que, após a apresentação do conteúdo da aula, pelo professor, alunos e professores continuem discutindo temas usando lista, usando news, como temos feito no curso. Tecnologia comum. Quer dizer, a ideia é usar tecnologias disponíveis. O ambiente AulaNet é a integração de um conjunto de ferramentas disponíveis, já conhecidas, interfaceadas pela web. Evolução do conhecimento e das habilidades. Então, em vez de oferecer um conjunto fixo de material instrucional, o AulaNet permite que o ambiente de seus cursos evoluam permanentemente. Então, por exemplo, os trabalhos dos alunos do curso atual vão ser referências para os alunos do curso futuro. Acesso ao acervo do curso, o conteúdo do curso criado no AulaNet, eles evoluem no tempo e são armazenados num banco de dados. Então, toda a informação pode ser recuperada com bastante facilidade. Então, esses foram os requisitos, o modelo conceitual que tivemos em mente para a produção do AulaNet, e isso é o pré-requisito para entender as decisões de projeto que se seguiram. E nesse ponto eu concluo essa aula.